aleluia. Aleluia, aleluia. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Pino. Eu sou pastor da igreja de Lagoinha de Saraçora. E estamos vivendo uma realidade muito parecida que a sua, que é viver milagres a cada dia. Tenho como um privilégio também ter um irmão, que é o pastor de vocês, Diego. Nós somos muito parecidos em alguns pontos. E o ponto do gaguejar e trocar as palavras, inventar palavras que não existem, nós também temos esse ponto em comum. Então por isso que eu me sinto muito à vontade quando eu venho aqui, porque você entende o que eu estou passando e você não me julga por isso, amém? Amém. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Pai, esse momento da sua palavra, Deus, o Senhor, Pai amado, use, Pai. Use, ó Pai amado, todos os artifícios possíveis, ó Pai amado, para atingir o nosso coração. Nossos corações, ó Pai amado, está aberto para a sua palavra, ó Pai. A sua palavra é guia, ó Pai amado, para nós, ó Pai. A sua palavra, ó Pai amado, de capa a capa, ó Pai, é toda a verdade que nós precisamos, ó Pai. Que não deixe passar nada em vão, ó Pai. Que essas palavras sejam que nem semente aos nossos corações, ó Pai, e que dela frutifique, ó Pai, que dela mude caminhos, que ela mude as nossas vidas por completo, ó Pai. Quanto mais andamos junto com o Senhor, mais as suas palavras são audíveis aos nossos ouvidos, ó Pai, e que assim seja essa noite também, ó Pai, em o nome de Jesus, amém, amém, amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao 5, 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao 5, aleluia, aleluia. Igreja, eu vim desde quase do berço evangélico, e na minha igreja todo mundo era de terno e gravata, e os pastores ficavam ali atrás, mas na hora da leitura da Bíblia, toda a igreja lia junto. Isso era maravilhoso, porque alguns ainda nem tinham lido a Bíblia no seu dia, e era o dia da igreja que eles conseguiam ler a Bíblia. Eu sei que não é o seu caso, porque você medita na Bíblia dia e noite, mas eu quero que uma só voz, uma só igreja, nós lemos a Bíblia agora, amém? Eu conto até 3 e todos vamos ler juntos, em 1, 2, 3 e... Aleluia, aleluia. Se você não conhece essa parte, de uma escola de profetas. O profeta Eliseu, ele era não apenas um profeta, mas ele estava criando uma escola maravilhosa de profetas. E dentro dessa escola ela cresceu tanto que não teria mais lugar para todos os estudantes daquela escola. Então, no mesmo lugar onde há um lugar muito pequeno, há um lugar onde que Deus está expandindo uma voz profética, Ele dá exatamente tudo que vai precisar naquele momento. Não sei se você sabe, mas você está vivendo agora em uma voz profética, porque essa casa, ela é muito pequena para vocês. Porque essa casa, eu já falei, quando não tinha ninguém, quando todo mundo estava dentro de um cinema, pastor Diego, você precisa de uma igreja no mínimo de 1.000 pessoas, de 1.000 assentos. Não sei se você sabe, mas quando há um despertar da glória de Deus, há um lugar para você acessar, e Deus, Ele quer abrir esse lugar para você. Você vai acessar não é apenas uma igreja, mas você é uma voz profética para essa igreja. Você está sendo ensinado a ser uma voz profética para Deerfield, para a Flórida, para todos os Estados Unidos e Brasil. Então, quando nós caminhamos em uma escola profética, Deus, Ele faz o espetacular.
Então Deus ali naquele momento, eles perceberam que eles estavam dentro de uma crise, porque não cabia mais o espaço. Por isso que nós vamos quebrar todas essas paredes, amém? Por isso que nós vamos reformar toda essa igreja, amém? Porque há um despertar, e nós estamos caminhando para isso. E é tão interessante que quando Deus faz algo, Deus dá a provisão necessária para aquilo acontecer. Então eles entenderam que é muito pequeno, mas porém já é uma provisão. Nós temos um lugar exato para fazer todas essas coisas. Perto ao Rio Jordão tem um terreno maravilhoso, ao qual vai caber todo mundo. Já temos um lugar perfeito, e nada mais do que ter o material e as coisas para construir esse local. Você crê nisso? Nós já temos o lugar perfeito, já temos os materiais, já temos tudo que nós precisamos. E mais interessante ainda que naquele local os próprios estudantes, ele falavam bem assim: nós vamos fazer. E você percebe no texto que eles eram estudantes de profeta, e eles emprestaram um machado, falando: deixa com nós, a gente faz, a gente é mão de obra, a gente sabe fazer força. Quando nós construímos uma igreja, todo mundo é junto e uníssono, em um só propósito, em um só caminho. Você, essa igreja maravilhosa. Mas o mais interessante que acontece é que ele perde o essencial. Ele perde o machado. Ele tem uma palavra, ele está fazendo uma coisa maravilhosa, no tempo certo, com todas as vozes profetas. Até o profeta foi junto, tirou o profeta de casa, meu Deus do céu. Ele estava junto, mas no meio de uma coisa linda que Deus estava fazendo, ele perdeu o essencial, que era o machado. O que adiantava ter uma voz e um lugar perfeito se não tinha um machado para construir algo? O que adiantava ter as árvores se não tinha um machado para arrancar aquela árvore e fazer as madeiras do lugar? O que adiantava ter tudo, mas não ter nada ao mesmo tempo? O que adiantava ter todos os recursos, mas não ter o principal, que era a ferramenta necessária para construir aquele local? Eu e você, nesse local maravilhoso que nós estamos, nós não podemos perder o essencial. O essencial das nossas vidas não pode ser deixado para trás. Certamente eu e você podemos viver crises da imigração. Aleluia. Todo mundo tem o documento aqui? Aleluia. Mas Deus não te deixa para trás. Porque você pode ter uma crise de um lugar pequeno, mas Deus, Ele está toda a provisão daquilo que você precisa. Você pode ter uma crise num casamento, mas quando Deus, Ele é por você, o Deus de toda a família, Ele entra na sua casa e transforma tudo. Eu posso estar com uma crise com meu filho, mas quem tem um pai e uma mãe de oração se transforma, porque um Deus muito maior vai fazer infinitamente mais. Então crises, muitas vezes nós entramos, mas Deus, Ele entrega tudo para nós, depende do nosso coração estar alinhado. E quando ele perde este machado, exatamente porque a manutenção não está sendo feita corretamente. A manutenção de um machado precisa ser feita para ele funcionar perfeitamente bem. Se você não sabe, um machado ele é feito pelo um cabo de madeira, uma parte de ferro e uma cunha que trava a parte de ferro na parte da madeira. Se você não faz a manutenção de afiar o ferro, você vai bater e não vai funcionar muito. Se você não alinha a cunha bem certinho, vai acontecer o que aconteceu com esse moço. Ele vai perder a cabeça do machado, ele vai perder a parte de ferro do machado. Eu e você precisamos fazer a manutenção para nós não perdermos o essencial. Uma manutenção do nosso coração. Deus, Ele nos chama para andar com Ele, e tudo isso é maravilhoso, e nós andamos, e nós saímos da onde nós estamos, e nós começamos a viver o extraordinário, mas aquilo que você entende como extraordinário, ainda tem muito mais para você viver, ainda tem muito mais para você alcançar, ainda tem muito mais para você viver em santidade, ainda tem muito mais para você viver em acordo com o coração do Pai, ainda há muito mais para você aprender com os dons espirituais. Não é só o carisma que vai te ensinar, é você com o joelho no chão em casa que vai te ensinar muitas coisas, mas sim é o caminhar das coisas. Eu e você precisamos aprender a fazer a manutenção certa para nós não perdermos o essencial. O que é essencial para as nossas vidas? Jesus Cristo. Você pode ter tudo e não pode ter nada.
Eu tenho todas as coisas, mas eu não tenho Jesus, o que adianta? Eu tenho Jesus e materialmente não tenho nada, nós temos tudo. Eu estou vivendo de muitas crises, pastor, mas você tem o essencial, você tem Jesus Cristo. Você tem tudo, não te falta nada, é só questão de tempo. Quem tem um coração guiado pelo Espírito Santo, ele vai ser transformado, a obra vai ser feita. Mas se você entra de uma crise e você perde o essencial, que não é Jesus, você começa a viver coisas terríveis, porque não há nada que você possa fazer de bom sem Jesus. Não há nenhuma oferta que você pode dar que vai transformar uma vida se você não tem Jesus de fato no seu coração. Não há nada que você possa fazer de excelente para a sua casa, a não ser levar um sacerdócio para dentro dela. Eu e você precisamos fazer uma manutenção diariamente de Cristo em nossos corações, para nós não perdermos o essencial e perdermos tudo. A palavra do Senhor vai falar, Jesus Cristo, Ele vai falar que eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, e nada acontece a não ser por mim. Nós entendemos esse versículo, nós decoramos, alguns tatuaram, amém? Mas de fato você precisa viver. Quando nós perdemos Jesus, nós perdemos o caminho. Quando nós perdemos Jesus, nós perdemos a verdade. E quando nós perdemos Jesus, nós acabamos a perder a nossa vida por completo. Eu e você, quando nós queremos andar com Cristo, nós aleluia. Eu falei que você ia fazer isso. Nós temos que entender que nós temos que andar no caminho, viver uma verdade, e assim nós ganhamos uma vida. Nós andamos no caminho, nós vivemos uma verdade, e assim nós ganhamos uma vida. E quando nós estamos no caminho de Jesus, nós temos que entender que não é os nossos caminhos, mas sim os caminhos de Jesus. Isso tudo se transforma. Eu amo tanto quando eu leio os evangelhos, porque eu não vejo apenas os milagres feitos por Jesus, que é maravilhoso, mas sim os seus discípulos que andam com Ele. E existia vários discípulos, existiam os 12, existiam os 120, existia uma multidão que andava com Ele. Mas em João 6, versículo 66, vai falar bem assim: naquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de segui-lo. Como pode alguém que anda com Jesus deixar de seguir Jesus? Como pode alguém que está vivendo no seu dia a dia milagres, prodígios e maravilhas? Seria tão maravilhoso viver junto com Jesus, que você não sabia para onde ele estava indo, mas aonde ele passava ele fazia milagres. Então não era falta de milagres, então não era falta de coisas, porque aonde Jesus passava tudo era suprido. A palavra de Deus, ela era esplanecida pela boca do Messias, e todos escutavam. Mas o que levou muitos discípulos, não foi um, não foi dois, não foi três, foram muitos a deixarem o caminho, a deixarem Jesus Cristo. Eu e você, muitas vezes nós andamos na igreja, e muitas vezes nós olhamos que Deus tem feito muitas coisas nos irmãos aos lados, mas na nossa vida não tem feito nada extraordinário, e você pensa que Jesus não está fazendo. Ei, meu irmão, eu tenho uma notícia para você: não é milagre, não é prodígio, não é maravilhas que vai fazer o seu coração ser voltado ao Pai, mas sim a palavra de Deus, o caminho dele. Pela palavra de Deus, o nosso coração, ele é enchido. É pela palavra de Deus que os nossos caminhos são construídos. Sim, Ele faz milagres, sim, Ele vai fazer prodígios e maravilhas na sua vida, e isso é maravilhoso, mas isso não é o essencial. Pode ser que um milagre, um prodígio, uma maravilha te trouxe até aqui, mas não é isso que vai te prender. É o convívio com a palavra dele, é o convívio com Ele. E nós vamos entender que o caminho de Deus, o caminho com Jesus, não é o caminho que eu e você planejamos. É um caminho totalmente diferente. Eu, por exemplo, a minha família inteira estudou para ser pastor, menos eu. A minha família inteira fez seminários teológicos, todos são pastores, menos eu.
porque eu via um sofrimento de um pastor dentro de casa. Eu falei, eu quero ser tudo nessa vida, mas eu não quero ser pastor, então eu sou arquiteto, urbanista. Mas quando Deus, Ele age em nós, assim como agiu na filha dela, definiu um destino, não há nada que nós possamos fazer a não ser seguir a voz do Mestre, do Messias. Então tudo mudou, o meu caminho mudou, a minha vida mudou por inteiro, porque eu entendi a palavra de Deus e comecei a caminhar por ela. Eu não sei de onde você saiu do Brasil, eu não sei o que você faz aqui, mas a partir do momento que você escuta a palavra de Deus, tudo é novo na sua vida, e não vai ser do jeito que você planejou, e não vai ser do jeito que você quer, vai ser do jeito dele, para ele, a glória é dele, e você só vai caminhar. O caminho, ele é estreito, o caminho que leva à glória é estreito, porque por mais que você vai andando no caminho, ele vai te apertando. Você vai andando no caminho, você vai sendo apertado, moído por Cristo. Isso é maravilhoso, isso é transformador. Por isso que eu falo que eu e você que andamos com Jesus, muitas vezes nós vamos ter crise. O que nós lemos agora, muitos teólogos vão falar que foi uma crise no ministério de Jesus. Se Jesus teve uma crise no ministério dele, por que você não pode ter uma crise no seu? Mas ele nunca parou e começou a falar aquilo que o povo queria, mas sim aquilo que era do coração dele, a palavra que ele tinha para o Pai. Por isso que ele cumpriu até o final. Eu e você temos que aprender que nós vamos ser apertados. Nós não podemos ser crentes sensíveis. Muito sensível hoje é uma geração, pelo que ele escuta, pelo que nós pregamos para muitos, é muito sensível de se escutar. A palavra de Deus, ela é dura. A palavra de Deus, ela exorta. A palavra de Deus, ela nos guia. Sabe por que ela te guia? Porque você não sabe para onde você está indo, e ela vai te guiar. Mas eu e você não podemos ser sensíveis. Qual foi o fato desses discípulos abandonarem a Cristo? Foi ele ter falado que ele era o pão da vida. Mas não pode ser o pão da vida. A gente aprendeu tanto nas sinagogas, a gente aprendeu tanto em outros lugares. Como você vem falar que você é o pão da vida? Palavras duras são essas, quem pode suportá-lo, Jesus? Não é para nós uma palavra tão dura assim. O meu coração não pode receber uma palavra tão dura assim. Uma igreja forte vive em palavras duras e de guia. Por isso que o pastor Diego começou a ter uma nova experiência com Cristo. E essas novas experiências são palavras duras e firmes pelo que vocês vão viver daqui a um tempo. Nós vamos ser guiados pela palavra de Deus. Nós vamos ser guiados pela disciplina da palavra de Deus. Não vamos deixar nada para trás. O caminho é construído através de palavras. Porque eu e você podemos ser um crente gourmet, que nós vamos até o YouTube e escolhemos qual a palavra que nós vamos escutar. Eu quero escutar uma palavra sobre prosperidade. Então você clica lá, como ganhar meu primeiro milhão. Pregação, ainda coloca assim entre aspas, né? Para parecer uma pregação, para ser mais crente. Como fazer isso daqui, estou vivendo isso, qual a resposta da minha vida? O que você precisa é de uma palavra dura. O que você precisa é de um discipulado de perto. O que você precisa é de um puxão de orelha mesmo. O que eu e você precisamos é disso. Abra o seu coração. Tem tantos pastores nessa casa para você marcar um gabinete. Abrir o seu coração, fazer uma manutenção. Eu estou andando, mas eu quero andar no caminho certo. Eu estou andando, mas me guia no caminho certo. Conforme eu vou caminhando, o caminho vai sendo estreito e mais a glória de Deus é evidenciada na minha vida. Porque quanto mais perto do Pai eu estou, mais parecido com Ele eu sou. Quanto mais perto do Pai eu estou, mais parecido com Ele eu sou. Então não é mais a minha aparência que vai falar, mas sim as palavras de Deus que estão colocadas em meu coração que eu vou falar. E os caminhos serão abertos. Aleluia. Você é um crente de verdade. E é tão legal quando você é um crente de verdade, porque você entende que disciplina é disciplina. Disciplinas espirituais. Se você não lê a Bíblia todos os dias, se você não entra em campanha de jejum, eu gosto da Assembleia de Deus porque eles entram em campanha de jejum. Vamos abrir uma campanha, igreja.
de jejum. Se você não ora com o Pai todos os dias, eu tenho uma notícia para você: você nem é discípulo dele. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Ah, pastor, mas o meu trabalho é muito pesado. Palavras duras são de Jesus. Se você não anda com Ele, por que você quer que Ele ande com você? Se é Ele que vai te mudar e você quer mudar Ele. Palavras duras de Jesus. Meu irmão, você precisa ler a sua Bíblia todos os dias. Medita na palavra dia e noite. Você precisa entrar em comunhão com Ele em oração todos os seus dias. Você precisa abrir campanha de jejum semanalmente, se precisar. Não para você conquistar algo, mas para tirar esse peso da sua vida, tirar a sua carne da sua vida. Isso é o simples, é o mínimo. Nós andamos de um caminho de entrega e de renúncia. Esse é o caminho de Cristo. Amém? Você está feliz ainda? Nós andamos no caminho de Cristo, nós andamos na verdade de Cristo. A manutenção é feita pelo caminho e é feita pela verdade das palavras dele. A palavra de Cristo é tudo para nós. A palavra de Cristo, quanto mais você lê, quanto mais você medita, você se entrega de uma forma de entendimento extraordinária, porque o Espírito Santo habita em você. E eu posso falar isso porque eu tenho alguns diagnósticos que vai falar que eu não consigo ler rapidamente. As dislexias, disgrafias e várias coisas. Vai falar que eu não vou conseguir pregar, vai falar que eu vou ser gago mesmo. Eu falo, não, eu sirvo um Deus que vai além. Porque a verdade dele é a minha verdade. E se ele fala é verdade para mim, eu ajo a respeito dele. Então, se eu e você meditamos na nossa palavra, hoje nós estamos vivendo dias absurdos de tanta facilidade. Se você entrar no teu Spotify, você vai ter que escutar a palavra. É tão legal, tem uma versão, a mensagem, que até as vozes mudam. Até parece um teatro, fala, meu Deus. E ainda você não escuta a palavra. Ainda você não grava a palavra. A palavra de Deus é a verdade para nós. A palavra de Deus é eficaz para nós. A palavra de Deus, ela é perfeita em capa, em vírgula, para mim e para você. A palavra de Deus não precisa ser mudado nada, está perfeita. Ah, pastor, mas algumas traduções vai falar isso no original, então busque o original. Você pode colocar lá, thestrongs.com, vai aparecer o original ali para você. Você tem acesso à palavra de Deus, a toda a verdade de Deus. Mas nós vivemos também em um mundo no qual a verdade está sendo totalmente trocada. Aquilo que é santo está sendo trocado. Aquilo que é verdade, a verdade não é mentira, a verdade é verdade. Se a palavra de Deus é verdade, então tudo que está nela é perfeito. Mas muitos de nós vamos ver um relativismo de toda a verdade. O que é um relativismo, pastor? O relativismo é que eu tenho uma verdade e você tem outra. Eu acredito em algo, você acredita em outra. Isso daí não é verdade. A verdade é uma só, é a palavra de Deus. Um relativismo está entrando nas nossas igrejas. Eu me lembro quando estava em Orlando ainda. Eu comecei, todo pastor começa abrindo o GC, amém? Se você tem chamado de pastor, você tem que abrir o GC. O GC era eu e minha sogra, aleluia. Comecei já com uma pedrada, aleluia. E minha esposa e meus filhos, eu tenho 3 filhos, a Liz, a mais novinha, a Gigi e o Noah. E a minha esposa, a mulher mais linda do mundo, segundo a minha concepção, a Letícia está lá em casa. E nós começamos entre nós um GC, mas logo apareceu um senhor de idade, o seu José. Ele não está escutando, por isso pode falar o nome dele, né? Aleluia. E o seu José era uma pessoa muito humilde. E um dia do tema do GC, ele estava falando sobre mentira. E nós falamos, é fácil, né? Só não mentir. É crente, né? Só não mentir, é normal. Mas ele falou assim, pastor não, é Pino, eu entendo o que você está falando. Mas de vez em quando, a gente não pode ferir o coração das pessoas, então a gente omite algumas coisas. Fala, que demônio é esse? Tem que expulsar em nome de Jesus. E ele começou a falar, não, porque é assim, é assim. Eu falei, meu irmão, eu tenho uma notícia para você. Mentira é pecado.
99,999% de verdade não é verdade, é mentira. A verdade precisa ser dita. Se mentira é pecado, aleluia, é pecado falar é pecado. Se mentira é pecado, é pecado. É verdade, está na Bíblia. Não podemos mudar as páginas das Bíblias, não podemos mudar aquilo que nosso coração está sendo confrontado para mudar o nosso coração e se sentir confortável, mas sim tem que ser desconfortável mesmo. A verdade, ela dói. Nós andamos no caminho, nós andamos na verdade. Mas muitas coisas do meio da vida e do meio da igreja, nós entendemos que é relativo. O que é relativo, pastor? Que são doutrinas e processos de algumas igrejas. E se você está dentro de uma dessas igrejas, é maravilhoso, viva aquilo. E viva bem, viva alegre e contente. Mas não venha falar que é pecado. Tem coisas que são pontos sensíveis para a geração de hoje, mas não venha falar que é pecado. Venha falar que para a pessoa ter um relacionamento com Deus único e ela será transformada. Instagram é pecado ou não é? Não é, mas pode ser. Viver uma vida linda e maravilhosa é pecado? Não é, mas pode ser, se aquilo for tudo para você. Viver em mídias não é pecado, mas pode ser para você. Mas tem coisas que não é pecado e falam que é pecado. Mas dói muitas vezes nos nossos corações. Eu sou pai e eu sei disso. Se eu falar para você, tatuagem não é pecado. Ah, pastor, mas eu não quero que meu filho fale. Então fala bem assim: filho, tem um relacionamento com Deus, e aqui em casa quem manda sou eu. Mas não é pecado. Verdades é verdades. Doa ao nosso coração o que doer. A sua casa, você fala o que é verdade. A sua casa, você fala as disciplinas que tem na sua casa. Mas não venha falar que é verdade se é mentira. Nós andamos na verdade, e a verdade, ela nos liberta. Quando nós entendemos a Cristo, nós vamos entender que nós carregávamos tantos mitos em nossos corações e nós nos sentimos livres. Por isso que Jesus, ele vai falar: seja livre e liberto pela verdade da palavra. Seja livre e liberto porque você medita nela dia e noite e você entende ela. Seja livre e liberto porque no seu coração há apenas lugar para um Deus, um Senhor, e Ele é o seu caminho, e Ele é a sua verdade, e você não desvém, não tira nada para viver outras coisas, mas sim você traz tudo para o seu coração e fala: Deus, se é assim que você quer que eu viva, eu viverei os propósitos que o Senhor quer para a minha vida, e tudo será lindo, tudo será maravilhoso, e nada do essencial será perdido, porque Cristo não foi perdido no meio do caminho. Amém? Se você tem um caminho, você tem a verdade. Eu tenho uma notícia para você maravilhosa. Eu tenho 2 minutos, aleluia. Nós temos a vida. Fala para o seu irmão ao lado que está na igreja, fala: você tem a vida. Você tem a vida. Em Gálatas 2:20 vai falar bem assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive. Sabe qual é a vida que Deus te deu? A vida dele. A vida dele. Os caminhos é os caminhos dele. A verdade é a verdade dele. A vida é a vida dele. Quando o apóstolo Paulo ele vai falar isso, ele vai entender que tudo que ele viveu até então foi a respeito de Cristo. Tudo que ele se entregou e todo o caminho proposto pelo Pai não foi a respeito da vida dele, mas a vida de Cristo. Paulo, ele vivia em um aspecto totalmente diferente, mas quando Jesus entrou na vida dele, a verdade foi colocada, um caminho foi colocado, a vida foi transformada. As nossas vidas são para Cristo. Você entregou a sua vida para Cristo.
Você entregou a sua vida para aquele que está crucificado, mas sim, não apenas crucificado, mas aquele que ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, Ele te ressuscitou dos mortos. Tudo aquilo que te levava à morte, hoje nós declaramos vida. Hoje nós declaramos que nada vai te deixar, nenhum sepulcro, nada vai te tirar do caminho da verdade, mas você terá a vida eterna dentro de você. Você pode se colocar de pé. Quando nós entregamos o nosso coração para Cristo, nós entendemos que nós vamos transformar a nossa vida. Não há como nós vivermos o Evangelho sem começar entregando o nosso coração. Não há como nós vivermos tantas experiências com Cristo, mas Cristo não ter no seu coração. É do coração que flui todas as coisas. É do coração que vai fluir o rio de água viva. Começa pelo coração. Por isso que nós começamos essa mensagem falando do seu coração. Nós abrimos o nosso coração, Jesus, para a sua verdade, da sua palavra. Nós abrimos o nosso coração, Jesus, para que essa mensagem seja uma semente em nosso coração e da mensagem frutifique coisas que nós nem imaginávamos, mas é o fruto da terra que o Senhor entregou para morrer, que nasça em mim algo novo.